Descubra agora qual é o anjo mais misterioso da Bíblia. Você não vai acreditar nisso. É incrivelmente forte. Os seres celestiais mais enigmáticos na Bíblia são frequentemente mencionados no Antigo Testamento, aproximadamente 108 vezes, especialmente no livro de Gênesis, onde são relatadas intervenções angelicais nas vidas de Abraão e Jacó. No livro de Êxodo, Moisés também teve encontros com anjos durante o período de peregrinação no deserto. Ao todo, a palavra o anjos ou o anjo aparece cerca de 32 vezes nos escritos da lei e de Moisés. Os anjos de Deus são descritos nas Escrituras como as hostes celestiais, sendo seres reais e não meras figuras mitológicas ou conceitos abstratos. São entidades espirituais que exercem influência tangível, assim como os seres do mundo demoníaco. Embora o domínio angelical permaneça oculto, talvez inacessível ao toque humano, os anjos têm um impacto real nas vidas das pessoas. Embora não possamos controlá-los, é importante notar que eles têm o poder de derrubar reis. Isso nos leva a considerar os anjos mais misteriosos na Bíblia, conhecidos como oftanins. Mas o que exatamente são os oftanins? O termo oftanins no hebraico antigo refere-se a rodas, ou singularmente, é chamado ofta. Rodas são mencionadas em várias passagens do Antigo Testamento, podendo se referir a rodas convencionais em um veículo, como um carro ou carruagem. No entanto, há um interesse especial nas rodas associadas ao trono de Deus, conforme mencionado na visão do profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Seu nome, que significa o Deus é forte ou o Deus fortalece, revela sua significativa conexão com o período difícil do exílio babilônico em Judá. Durante a conquista de Nabucodonosor em 597 a.C., Ezequiel foi um dos 10.000 prisioneiros capturados em Jerusalém. Profetizando provavelmente às margens do rio Quebar, em Tel Aviv, para os exilados, seu ministério desempenhou um papel crucial. Para aqueles que acreditavam e ouviam suas palavras, havia a promessa de vida, para os demais, o julgamento estava garantido. O ministério de Ezequiel enfatizava que, mesmo em tempos de severo julgamento, Deus continuava a se comunicar com seu povo. Apesar de serem punidos, não foram abandonados. Enquanto Jeremias proclamava a mensagem divina em Jerusalém, Ezequiel desempenhava o mesmo papel, transmitindo a voz de Deus aos exilados na Babilônia, revelando os planos divinos. Ambas as vozes eram igualmente poderosas. Foi durante seu exílio que Ezequiel teve uma visão extraordinária dos oftanins, quando Deus se revelou a ele. Este encontro divino marcou o início do ministério profético de Ezequiel, proporcionando-lhe uma visão surpreendente. Entender completamente o significado dos oftanins retratados em sua visão requer considerar toda a revelação divina. Deus escolheu abrir os céus diante do templo de Ezequiel, e a descrição dessa visão inaugural é uma das passagens mais desafiadoras de traduzir em todo o Antigo Testamento. Ezequiel começa a contar sobre o momento em que teve uma visão especial, de Ezequiel capítulo 1 versículos 1 e 4. Isso aconteceu no 13º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava no meio dos exilados, perto do rio Quebar. Os céus se abriram, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio diretamente a mim, Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote na terra dos caldeus, perto do rio Quebar. Foi lá que a mão do Senhor se manifestou sobre mim. Enquanto observava, um vento tempestuoso vinha do norte, trazendo consigo uma nuvem de poeira e um resplendor de fogo, formando um redemoinho no centro da nuvem, algo semelhante a um metal brilhante no meio do fogo. Ezequiel tenta descrever algo que não pode ser explicado claramente, usando comparações para transmitir uma ideia do que viu. Ele menciona algo como metal reluzente no meio do fogo. Ezequiel nota uma nuvem escura e ameaçadora de relâmpagos e fogo se aproximando do norte. Dentro dessa nuvem, ele vê 4 seres luminosos que brilham intensamente. Apesar de terem aparência humana, não são humanos de forma alguma. Cada um tem 4 faces diferentes, uma face humana, uma face de leão, uma face de boi e uma face de águia. Embora não mencione seus nomes nesta visão, no capítulo 10, Ezequiel os identifica como querubins, de Ezequiel capítulo 1 versículos 5 e 7. Dentro da visão, aparecem figuras semelhantes a 4 seres viventes, com a seguinte aparência, em forma humana, 4 faces e 4 asas.
Suas pernas são retas, e seus pés têm a aparência de cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. O que Ezequiel viu era real, mas ele usou termos familiares para descrever algo extraordinário. Antes de ver os querubins, Ezequiel observa criaturas que, mais tarde, identifica como querubins, uma classe de seres celestiais criados por Deus, a primeira hierarquia angelical mencionada na Bíblia após a queda de Adão e Eva do paraíso. Quanto à reação de Adão ao testemunhar esses gloriosos querubins pela primeira vez na história humana, não temos informações precisas. Pode-se imaginar que tenha sentido espanto e maravilha. Em Êxodo 25, Moisés recebe instruções detalhadas sobre a fabricação de vários objetos a serem usados na tenda do encontro, incluindo a Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus prometeu encontrar-se e se comunicar com Moisés. Deus escolheu representações dos querubins em ouro para cobrir o propiciatório. Que visão extraordinária deve ter sido para Ezequiel testemunhar os querubins associados à própria presença de Deus. Aqui, ele os vê na presença divina, constantemente glorificando a Deus. Embora em obras de arte muitas vezes os querubins sejam retratados como pequenas criaturas angelicais gordinhas, a Bíblia os descreve como servos do trono de Deus, executando sua vontade. Ezequiel capítulo 1 versículos 8 e 10. Debaixo das asas dos querubins, em cada um dos 4 lados, Ezequiel nota a presença de mãos humanas. Quanto às faces e asas desses seres, suas asas tocavam uma na outra, mas suas faces permaneciam fixas ao se movimentarem, cada um seguia diretamente para a frente. No que diz respeito à aparência de seus rostos, cada ser vivente possuía uma face humana, representando inteligência, uma face de leão, simbolizando força, uma face de boi, indicando servidão, e uma face de águia, representando sublimidade. Ezequiel percebeu que cada ser tinha 4 faces distintas. Com asas e a disposição de seguir para onde o Espírito os guiava, esses seres mostravam que o Senhor está presente em todos os lugares. Mesmo em terra de cativeiro, Ezequiel não estava só. Deus estava com ele. Como crentes em Deus, encontramos conforto no fato de que Ele está sempre conosco, independentemente de onde estejamos ou dos desafios que enfrentemos. A compreensão de que Deus está presente em todos os lugares nos traz paz de espírito, assegurando-nos de sua constante presença. Ezequiel capítulo 1 versículos 11 e 14. Entre os seres viventes, Ezequiel percebe algo semelhante a brasas de fogo, como tochas, movendo-se entre eles. O fogo é brilhante, e relâmpagos piscam a partir dele, enquanto os seres viventes correm para frente e para trás como raios de relâmpagos. Descrever esse fenômeno é desafiador, mas Ezequiel tenta transmitir uma visão impressionante do que presenciou. Ao relatar o que viu após a visão dos querubins, ele compara as rodas que observou a giroscópios. Ezequiel tenta explicar algo que podia se movimentar em todas as direções sem a necessidade de virar. Considerando que Ezequiel estava tentando descrever o indescritível, essa comparação nos ajuda a imaginar o extraordinário cenário que ele presenciou. Ezequiel capítulo 1 versículos 15 e 21. Ao observar os seres viventes, percebi a presença de uma roda junto a cada um deles, totalizando 4 rodas. A aparência dessas rodas e seu funcionamento eram semelhantes ao brilho do topázio, e todas tinham a mesma estrutura, como se uma estivesse dentro da outra. Quando se moviam, podiam seguir em qualquer direção sem virar, e suas bordas eram altas e impressionantes, cobertas de olhos ao redor. Sempre que os seres viventes se deslocavam, as rodas acompanhavam, elevando-se quando os seres viventes se elevavam. Elas seguiam a orientação do Espírito, demonstrando uma interação constante entre as rodas e os querubins. Ezequiel capítulo 1 versículos 22 e 28. Ezequiel prossegue descrevendo a relação contínua entre as rodas e os querubins, destacando a manifestação do Espírito de Deus em todo o acontecimento. Ele testemunha a onisciência de Deus, representada pelos múltiplos olhos que observou, simbolizando a plena consciência de Deus, que vê e sabe de tudo. Esse livro começa com uma visão impactante que Ezequiel recebe de 4 figuras angelicais. Deus chama o profeta para ser seu porta-voz e vigia para os exilados hebreus. Essa visão é a primeira de 4 no livro, e Ezequiel a descreve detalhadamente. Como todo líder eficaz, ele comunica de maneira clara. Um sábio pastor disse: se está confuso no púlpito, está nebuloso no banco. Ezequiel apresenta visões por meio de analogias e as aplica, transmitindo uma imagem e compartilhando seu entendimento.
Visões divinas sempre orientam líderes e seu povo na direção certa. Uma visão divina inclui componentes como o espírito dos seres viventes nas rodas, indicando que os seres se movem na direção em que as rodas se movem. Foi, de fato, uma visão impressionante ver enormes rodas, seres viventes, fogo desdobrando-se e olhos nas bordas das rodas. Uma imagem marcante da providência de Deus, trabalhando de maneira intrincada, nunca errando e nunca atrasando. O que Ezequiel viu e descreveu neste trecho é desafiador de visualizar completamente. Presume-se que seja uma representação de um magnífico veículo com 4 rodas, trazendo assim o trono de Deus. A cena transmite a impressão de movimento e atividade constantes, não apenas por parte dos seres viventes, mas também pelo trono de Deus. A sensação é de que as rodas e seu funcionamento podiam mover-se em qualquer direção, mas não havia caos ou desordem em seus movimentos. Um comentarista bíblico popular afirmou, como uma esfera de rolamento, elas podiam se mover em qualquer direção sem nenhum mecanismo de direção, ou Ezequiel capítulo 1 versículos 22 e 28. A expansão das asas dos seres viventes estava estendida reta, uma em direção à outra, cada um também tinha 2 asas cobrindo o corpo, uma de cada lado. O som de suas asas era como o de águas abundantes em movimento, semelhante à voz do Todo-Poderoso, um som de multidão, como o de um acampamento militar. Quando paravam, abaixavam suas asas, e uma voz vinha de cima da expansão sobre suas cabeças. Sempre que ficavam parados, abaixavam suas asas. Sobre a expansão que estava sobre suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, com a aparência de lápis-lazuli, e no alto desse trono, havia uma figura com a aparência de um homem. Ezequiel observou que da cintura para cima, essa figura tinha algo semelhante a metal reluzente, parecendo fogo ao redor dele. Da cintura para baixo, viu algo como fogo, com um resplendor ao redor, assemelhando-se ao arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso. Essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ao ver isso, Ezequiel caiu com o rosto em terra e ouviu uma voz falando. Por fim, Ezequiel contemplou a visão celestial e tentou descrever as imagens e os sons das criaturas. Então, percebeu um trono ocupado por alguém com a aparência de um homem. Essa entidade se assemelhava a um humano, mas mais como chamas do que matéria física. A glória e o esplendor eram indescritíveis. Em seguida, viu um arco-íris ao redor do trono, lembrando a promessa de Deus a Noé após o dilúvio. Jonas também viu um arco-íris antes de uma tempestade. Ezequiel presenciou um arco-íris em meio à tempestade, simbolizando a promessa e o poder divino de Deus. A mensagem transmitida é sobre a magnífica força de Deus. Ele estava reconfortando Ezequiel, assegurando-lhe que está no controle e que não há nada além de suas capacidades. O que a onipotência de Deus significa para nós? Nenhum problema ou dificuldade que enfrentamos está além do poder de Deus para resolver. Podemos não ter a capacidade de lidar com isso, mas Deus pode. Não precisamos questionar por que Ezequiel se prostrou, ele foi exposto à glória de Deus, à manifestação externa de sua presença divina. Quando alguém experimenta a magnificência e a grandiosidade do Senhor, a única resposta natural é se curvar em reverência. Durante os tempos desafiadores do ministério de Ezequiel, Deus lembrou-lhe de uma visão para tranquilizá-lo de que ainda estava no controle de seu trono no céu, apesar de estar longe de Jerusalém. Da mesma forma, os crentes de hoje podem sentir-se como exilados nesta era, em um mundo onde há um aumento da maldade e comportamento imoral, mesmo entre aqueles que frequentam a igreja. No entanto, podemos nos confortar com a descrição da magnificência de Deus por Ezequiel. Podemos não ver o que ele viu, mas sabemos que Deus está conosco, não importa onde estejamos ou pelo que estejamos passando. Ele sabe de tudo e pode fazer qualquer coisa. Além disso, Ele nos deu seu Espírito Santo para ser nosso ajudador. Devemos manter essas verdades em mente e permanecer firmes em nossa fé nele durante esses tempos desafiadores, até o dia em que somos chamados a nos unir a Ele no céu. Pode ser desafiador visualizar o que Ezequiel viu ou expressou neste trecho. A descrição cheia de olhos é semelhante ao que João descreveu sobre os querubins em Apocalipse capítulo 4 versículo 6, na Bíblia Sagrada da Nova Versão Internacional. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante a cristal. No centro e ao redor do trono estavam 4 seres viventes cheios de olhos na frente e atrás, indicando conhecimento e inteligência excelentes.
As 4 rodas, em seu funcionamento, moviam-se em conjunto com os 4 querubins, elas giravam, estavam ligadas de tal maneira que Ezequiel pôde escrever que os espíritos dos seres viventes estavam nas rodas, conforme também mencionado de forma semelhante em Ezequiel 10. Ezequiel deveria entender que o carro ou trono de Deus estava em movimento. A imagem pode parecer bizarra para o leitor moderno, mas é preciso lembrar que se trata de uma experiência visionária. As características surrealistas podem sobrecarregar o realismo nos trechos. O trono de Deus é colocado sobre rodas, muitas vezes impulsionado por 4 anjos. Há rodas dentro de rodas em ângulos cruzados, permitindo que o trono se mova em qualquer direção sem precisar virar. Os ofanins têm sido objeto de fascínio para muitos, e escritores apocalípticos judeus posteriores deram a eles uma vida própria. As rodas foram eventualmente reconhecidas como um tipo separado de anjo conhecido como Ofanum. Por que alguns se referem aos ofanins como anjos? Embora as escrituras não os mencionem como criaturas angelicais, escritores apócrifos judeus os classificaram como uma classe de anjo, incluindo-os em sua hierarquia ao lado dos serafins e querubins. Isso se deve à singularidade de sua semelhança de vida, seu poder sobrenatural e sua proximidade com o trono de Deus, sem esquecer a multiplicidade de olhos. Se os ofanins são seres angelicais ou apenas um meio divinamente impulsionado de transporte multidimensional, não é crucial. O que realmente importa é a função dos ofanins em mostrar a glória de Deus a Ezequiel e a todo crente que um dia lerá seu relato, obtendo uma visão renovada do reinado de Deus. Os nomes dos ofanins revelam algo sobre Deus, tanto em aparência quanto em operação? Os ofanins, na visão de Ezequiel, evidenciam o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As rodas omnidirecionais servem como lembrete constante de que o Deus a quem servimos é onipresente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares a todo momento. Enquanto o Espírito de Deus guia os querubins, o mesmo Espírito habita nos ofanins, e os olhos que cobrem as rodas e os querubins simbolizam a onisciência de Deus. Ele é todo-poderoso, tudo-sabedor. Por que é importante para os cristãos conhecerem o reino sobrenatural? Em Efésios capítulo 6 versículos 11 e 12, somos instruídos a vestir toda a armadura de Deus para resistir aos planos do diabo, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, potestades, forças mundiais das trevas, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo além do que nossos olhos temporais podem ver, para que, no poderoso poder do Senhor, estejamos preparados para enfrentar qualquer plano que o inimigo tenha em mente. Em meio ao extremismo na sociedade atual, os crentes precisam equilibrar sua compreensão do sobrenatural. Alguns minimizam aspectos sobrenaturais, focando apenas em verdades doutrinárias, enquanto outros se perdem no reino espiritual. Devemos manter nossos olhos abertos para a realidade, reconhecendo que o mundo que conhecemos não é nosso lar verdadeiro. Existe um mundo invisível, cheio de conflitos pela nossa alma. Ao investigar a Bíblia e buscar a perspectiva de Deus sobre o sobrenatural, damos um passo mais próximo do estabelecimento do reino de Deus. Ezequiel foi um líder visionário que recebeu revelações extraordinárias de Deus, as quais ele comunicava de maneira peculiar. Desde visões de mãos e rolos descendo do céu até descrições de abominações no templo, videiras, águias, leões, ossos secos e fogo, as mensagens de Ezequiel eram repletas de imagens vívidas e impactantes. Deus frequentemente acompanhava essas visões com interpretações divinas e instruções sobre como transmitir sua palavra ao povo. Ezequiel adotou o princípio cristão de liderança em relação à visão e compreendê-la claramente, apresentá-la de maneira criativa e proclamá-la continuamente. Apesar das reações diversas das pessoas, Ezequiel permaneceu firme em suas convicções e valores fundamentais. O título "O Filho do Homem" foi atribuído a Ezequiel cerca de 90 vezes, enfatizando sua posição como simples mensageiro do soberano divino, que orquestrou todos os eventos, inevitáveis em sua execução. Ezequiel era um comunicador talentoso que estimulava a atenção e a participação das pessoas em assuntos cruciais. Sua abordagem criativa incluía elementos visuais e performances dramáticas para transmitir suas mensagens. Ele obedecia prontamente às instruções divinas, mesmo quando as ações simbólicas que Deus o orientava a realizar pareciam peculiares ou constrangedoras. Seu estilo de ministração dinâmica ganhou respeito, atenção e admiração dos líderes de Judá.
Apesar dos esforços de Ezequiel em apresentar uma visão para sua geração, muitos ouviam suas palavras, mas recusavam-se a agir de acordo com elas, deixando-o desapontado. Ele se empenhou em compartilhar sua mensagem, mas, lamentavelmente, a resposta foi a inércia. Deus, ao descrever a si mesmo para Ezequiel como o provedor das palavras certas, era o diretor desse grande drama representado por Ezequiel. Ele era o autor do roteiro que Ezequiel lia para o povo, e o encerrava quando a peça chegava ao fim, marcada pela invasão do exército babilônico, quando já era tarde demais para o povo perceber que o jogo não era apenas um ato. No que diz respeito ao propósito dos anjos, é importante destacar que eles desempenham um papel crucial no cumprimento da palavra de Deus. Os anjos do exército celestial são fiéis executores das ordens divinas, garantindo que todas as profecias notáveis se concretizem. Na Bíblia, a expressão "o Senhor dos Exércitos realizará" é frequentemente usada quando uma profecia transcende a compreensão humana. Esses mensageiros celestiais têm autorização divina para executar tudo o que é proclamado pela boca de Deus. Eles atuam como forças de ataque contra oposições, sempre alcançando a vitória após cada missão. Além disso, eles buscam cumprir o prazer de Deus. Salmos capítulo 103 versículos 20 e 21. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que cumpris a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Os anjos estão totalmente comprometidos em obedecer aos comandos de Deus, prontos para realizar tudo o que ele ordena em relação a cada pessoa. A Escritura afirma: diga àqueles que fazem o que é certo que as coisas irão bem para eles, eles desfrutarão dos resultados das coisas boas que fizeram. Ou Isaías capítulo 3 versículo 10. Além dos ofanins, que são uma categoria específica de anjos, existem outras diferentes categorias angelicais mencionadas na Bíblia. Os querubins, por exemplo, são a primeira ordem angelical mencionada após a queda de Adão e Eva. Os serafins, cujo nome significa aqueles que queimam, são outra ordem distinta mencionada em Isaías capítulo 6. Miguel, o arcanjo, é um posto angelical singular, sendo o chefe proeminente de todos os anjos sagrados, cujo nome significa o quem é como Deus. Gabriel, cujo nome significa o poderoso de Deus, é reconhecido como um mensageiro divino que revela importantes acontecimentos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Qual é a importância dos anjos na nossa vida cristã? E, mais ainda, os anjos são relevantes nos dias de hoje para nós, cristãos cheios do Espírito Santo? Ao observarmos as vidas das pessoas notáveis na Bíblia, torna-se evidente que muitas delas compartilharam experiências de comunhão com anjos. Quase todos os protagonistas das Escrituras testemunharam de maneira tangível e real a presença dos anjos em suas vidas. Deus afirma: "Viu, o Senhor, não mudo, ou assim, vós, descendentes de Jacó, não sois destruídos." Ou Malaquias capítulo 3 versículo 6. Portanto, o que ele realizou no passado, continua a realizar ainda hoje. Em nosso tempo atual, há muito em jogo, e os anjos desempenham um papel crucial no plano divino para os redimidos. A unção espiritual não substitui os serviços providenciados pelos anjos. Jesus Cristo, mesmo nascendo do Espírito Santo e possuindo a unção divina, ainda contou com a assistência dos anjos. É surpreendente reconhecer que até o próprio Senhor Jesus Cristo confiou nos anjos e desfrutou de seu ministério como o Filho do Altíssimo. Antes mesmo de seu nascimento, um anjo anunciou a chegada de Jesus. Quando perigos ameaçaram por causa das notícias do seu nascimento, foi um anjo que orientou José a levar o bebê Jesus para o Egito, cumprindo assim as profecias das Escrituras. Embora os anjos desempenhem um papel vital como ministros espirituais, podemos, inadvertidamente, limitar a extensão de seu ministério em nossas vidas. Um dos obstáculos é a cegueira espiritual. Nos assuntos de Deus, é necessário crer antes de experimentar. As hostes angelicais cercam-nos, e não devemos deixar que o engano do inimigo nos faça duvidar de sua presença. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também está além da nossa visão terrena. Precisamos compreender que os anjos habitam em uma dimensão de criação única, difícil de ser plenamente compreendida nesta esfera terrena. As limitações que conhecemos não se aplicam aos anjos, pois Deus lhes concedeu conhecimento e mobilidade superiores aos dos humanos.
A palavra de Deus nos assegura que os anjos são os espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, conforme Hebreus capítulo 1 versículo 14 nos lembra. O domínio dos anjos é tão vasto quanto a criação de Deus. Se acreditamos na Bíblia, também acreditamos no ministério angelical, que é mencionado quase 300 vezes nos dois testamentos. Estudiosos bíblicos sugerem que o número de anjos pode potencialmente alcançar milhões, conforme Hebreus capítulo 12 versículo 22 fala de uma companhia inumerável de anjos. Davi, com sua visão limitada, descreveu 20.000 anjos percorrendo os caminhos celestiais entre as estrelas, notando os carros de Deus em uma quantidade impressionante. Podemos ter certeza de que os anjos, incluindo os ofanins, não buscam chamar a atenção para si mesmos, mas dedicam toda a glória a Deus e transmitem sua mensagem. Mesmo sendo gloriosos, os seres angelicais se tornam humildes diante da indescritível glória que reside em nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todo o poder no céu e na terra se curva em santa adoração. Quanto às rodas mencionadas em Ezequiel 1, essa visão retrata a natureza divina de Deus por meio de imagens poderosas de movimento e ação. Deus se manifesta em um trono semelhante a uma carruagem, com sua glória suprema presente em todo o universo. Toda a revelação de Deus nesta visão para Ezequiel, os querubins, a carruagem, o espírito e as rodas, enfatiza a unidade e coordenação divinas. Apesar da visão ser impressionante e até assustadora, ela retrata a magnificência e o esplendor de Deus, que se manifestou diante de Ezequiel e dos israelitas durante o cativeiro babilônico. Isso os lembrou da santidade e do poder do Senhor de toda a criação. A mensagem era clara, de mesmo no exílio e com a nação prestes a ser destruída, Deus permanecia no trono, capaz de lidar com cada situação. A lição para nós hoje é que, por meio de sua providência maravilhosa, Deus está constantemente trabalhando em seu plano invisível nos assuntos de todas as nações. Seu plano é intrinsecamente projetado, sempre preciso e nunca atrasado, como afirma Romanos capítulo 8 versículo 28. Temas-chave no livro de Ezequiel incluem a soberania de Deus, seu controle sobre a história e a certeza de que seus planos se concretizarão, mesmo diante do desvio de sua nação escolhida. A visão de Deus retratada em Ezequiel 1 é o primeiro de 4 importantes visões ao longo do livro. Se você foi abençoado por esta reflexão, gostaríamos muito de ter você como parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos edificantes e não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares no WhatsApp. Juntos, espalhamos a luz da Palavra de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada espiritual conosco.